Queridos e amados irmãos, vocês aceitam a paz do Senhor Jesus? Amém! Glória a Deus. Irmãos, eu tinha preparado uma mensagem da parte de Deus para falar nessa noite, mas dobrando o joelho aí, o Senhor mudou a palavra, amém? Seja feita a vontade dele. Aleluia, Deus! Não é eu que vou falar de mim, mas da palavra de Deus. Ele que vai falar para nós. Aleluia. Uma mensagem bastante conhecida, mas eu não me lembro ter falado ou pregado nela algum dia. Mas eu quero ler com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 15. Glória a Deus, verso 16. Ide, o ide para todo mundo, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. É uma palavra chave para quem vai ser hoje batizado e também para todos nós, aleluia. Essa palavra tem que ser viva dentro de nós. A pregação do Evangelho, a cura de enfermo, amém? E também expulsando os demônios. Isso tem que estar, todos os irmãos têm que estar preparados para essa hora. Quando alguém chamar você, irmão, vamos ali orar para alguém expulsar o demônio. Você não pode dizer, eu não posso, senão você não está preparado quando Jesus chamar você também, amém? Então é forte essa palavra. Eu considero muito forte a palavra de grande poder, porque após Jesus ter explicado para os discípulos isso, ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai, amém? Então todos que tiverem essa palavra, seguido por ela, quando Jesus voltar, com certeza subirá com ele. Mas o que estiver fora, não vai. Marcos 16. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E verso 16. 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar os demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas, e se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não farão nenhum mal. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Jesus foi para o céu. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Amém? Quer palavra de mais poder do que essa? Amém? Glória a Deus. E após ele ter falado isso, irmão, ele foi recebido ao céu. E essa mensagem ficou com os discípulos, ficou com todo o povo que eles pregaram na época, e ficou com nós até o dia de hoje, até o dia que ele voltar. Se o irmão falar que está despreparado para orar, expulsar o demônio, ou para orar para o inferno quando pede oração, irmão, não estou preparado, irmão, tenha cuidado, porque você não está preparado para subir. Amém? Isso é verdade. A palavra está dizendo isso. Glória a Jesus. Aleluia. Então aqueles que forem batizados receberão esse poder. Jesus falou assim: ele dará esse poder a todos, por quanto aquele que crê e for batizado será salvo. Mas se você for pregar o Evangelho em todas as igrejas, em muitos lugares aí, todo mundo pode dizer: quem for batizado, todo mundo levanta, eu sou batizado, eu também sou, todo mundo vai batizar.
batismo na capoeira, batismo, não é? Batismo de água na cabeça, sei lá, de tudo quanto é jeito, tem batismo. Agora vamos ver se você está enquadrado no batismo verdadeiro que Jesus ordenou para nós. Aleluia. Tem pessoas inventando todo tipo de batismo aí, como também tem muitas igrejas. Aleluia. A humanidade é muito tão enganada com o negócio de religião, porque religião, até o diabo é religioso. Ele crê na Bíblia, ele crê, estremece, mas não obedece. Mas nós temos que crer e dar crédito à palavra de Deus. Jesus. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto da palavra que fala. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou quase crente, né? Sempre eu falo aqui. Naquele dia você quase sobe. Mas fica, porque ele não decidiu. Está em cima do muro, não sei se moço, se filho. Fica naquela. Não embala, sabe? Não embala Maria com as outras. É desse jeito. Então, irmão, o Senhor quer. Sim, sim, não, não. Porque passar disso é procedência do mal, maligno. Glória a Deus. Não seja um crente e não incrédulo, como Jesus falou para como é que é? Judas não, Tomé. Jesus para Tomé. Tomé, seja crente, mas não incrédulo. Porque ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Até que Jesus provou para ele as mãos furadas, os pés. Ele chorou. Mas isso não pode acontecer conosco, porque no dia de hoje, se nós formos Tomé, nós vamos para o inferno. Amém? E crer na palavra de Deus. Crer na palavra. Uma vez uma pessoa discutia comigo: eu não posso crer na Bíblia porque é feito por mão de homem. Eu falei: claro, meu irmão. Como que Deus diz? Como seria difícil, ficaria feio Deus mandou um cavalo, com a sua mãozona redonda, escrever a Bíblia. Tem que ser o homem, foi mais semelhança. Amém? Eu falei: eu tenho mais um pouquinho de falar. Se você não crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, você não sabe quem é seu pai nem quem é sua mãe. Como você não serve? Você sabe através do registro, que é feito por mão de homem. Amém? Então, ele parou por ali. É verdade, irmão. A palavra de Deus fala da vida de Deus. Aleluia. E nós cremos nela e nós vamos se encontrar com ele um dia. Aquele que crê e for batizado, mas no batismo verdadeiro, não no batismo de homem. O batismo de homem não tem esse poder, irmão. Mas o batismo que diz a Bíblia, aonde João Batista batizou Jesus, quando João Batista se encontrou com Jesus nas águas do Rio Jordão, João Batista queria ser batizado por Jesus. Não, Senhor, eu quero que tu me batize. Não, é preciso para que cumpra as escrituras. Vem, João, me batize. Jesus não precisava ser batizado, mas ele batizou para nos dar exemplo. Aleluia. Para nós seguir o exemplo dele, que não precisa batizar de criança, não precisa batizar de outra cabeça, nem com barra da fogueira, nem outro tipo de batismo, mas nas águas. Amém? Por imersão. Glória a Deus. Aí, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Amém? Aleluia. Outro batismo é mentiroso. Eu falo na Bíblia para você. Aleluia. Mas esse batismo, se você crer, você expulsará os demônios, porque crê no Senhor. Colocará a mão sobre os enfermos e serão curados, porque você crê no Senhor. Não é você que faz, é a palavra dele. Expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Que novas línguas é? A língua dos anjos, que nós vamos estar lá no dia, tem que praticar essa língua, né? Senão não chega lá, não vai ficar tipo aquele inglês que não falar, não sabe falar, né, irmão? Os irmãos que sabem, não é verdade? Não fica meio ruim de comunicar. Então você precisa praticar aqui, falar a nova língua, ser batizado no Espírito Santo aqui. Quando chegar lá, você vai comunicar com qualquer anjo e vai falar a mesma língua deles. Mas se você não andar sério, vai ser difícil de comunicar lá. Amém? Glória a Deus. Novas línguas. Aleluia. Glória a Deus. Então o batismo é isso aí. O batismo verdadeiro, o batismo por imersão. Primeiro João 3,3, onde Nicodemos ali não entendia de batismo de nada. Quando o Senhor falou necessário é nascer de novo, ele disse: Senhor, como poderei nascer eu? Sendo já um homem velho, como poderei entrar no ventre da minha mãe e tornar a renascer? Não, não é isso, Nicodemo. Eu vi que tu não entende nada, porque tu é chefe, né, lá da sinagoga lá do Israel, e você não entende. Um dos principais lá não entende o que é nascer de novo, porque na
nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Então ele ensinou ali para Nicodemo, deu uma aula de batismo para Nicodemo. Glória a Deus. Irmão, o batismo então, se você não falar algo na igreja, eu gosto de não rejeitar o batismo, se Jesus vir, você fica. Mas o batismo, pastor, em si, leva você, não é simplesmente o batismo, é obediência. Aleluia. Aí você tomou uma lição com Cristo, não houve tempo de se batizar, mas você tem desejo de se batizar, você vai do mesmo jeito com Deus. Mas se tiver em você a desculpa de não querer, a culpa é sua. Aleluia. Então Jesus deixa bem claro, né? Quem crê e for batizado será salvo, e colocar a mão sobre os enfermos serão curados. Eu creio que todo mundo que quer crer, já aconteceu isso, né? De colocar a mão sobre os enfermos e curar, no nome de Jesus. Você batizado nessa noite também não é diferente, é a mesma coisa. Sabe por que é a mesma coisa? Tanto faz eu, outros irmãos, que eu já estou quase 40 anos na igreja, tanto faz eu que você está chegando agora, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Amém? Jesus não faz exceção, nem de tempo, nem de pessoas. Aleluia. É crer e ver a glória de Deus acontecer. Aleluia. Mas o batismo tem que acontecer porque é cumprimento dessa escritura. Filipe, quando ia ali na carruagem, o eunuco, aliás, o Filipe acompanhou e foi pregando o evangelho para o eunuco ali que levava a rainha de Candace. Glória a Deus. E ele lia essa escritura, mas não entendia nada. Aí Filipe acompanhou, tomado pelo Espírito Santo, e disse para ele: você entende o que ele é? Eu falei: como que eu vou entender? Se ninguém me explicou ainda. Falou. E ele lia a respeito de Jesus, que foi levado como ovelha muda ao matador. Ele explicou o evangelho para aquele homem. E quando foi chegando ao pé de uma água, eles chegaram ali. Ele falou assim: o que me pede agora? Se a água está aí, pode ser batizado? Não pode. Se você crê, então não tem negócio de ficar tempos e tempos enrolando, não. É logo, porque Deus tem pressa no seu reino, no seu trabalho. Aleluia. Aleluia. A vida de cada pessoa, Deus gosta que cada um se decida e não fique no muro de dúvida, porque o muro de dúvida é do inimigo. Amém? Glória a Deus. E quando eu falava nas igrejas, não se preocupe com quantia de igreja. Eu não sei se essa igreja é certa, não sei se aquela está certa. Não, tem muitas igrejas, mas só existe uma para Deus. Uma que vai, a outra que fica. Eu sempre falo isso aqui. Em qual você está? Naquela que vai ou naquela que fica? Aleluia. Esse é o negócio, né? Aquela que vai, ela prega o evangelho puro, genuíno, e não se importa. Ela não se importa com o negócio de dinheiro. Ela explica, porque o dízimo de oferta é bíblico. O resto é conversa. Tá? Se alguém inventar para você campanha de tirar envelope de dinheiro aí, quem dá mais, isso aí é antibíblico. Fuja dessas campanhas aí, tá? Porque isso não está na Bíblia. Mas o dízimo de oferta sagrado que Deus pede para provar o homem no seu coração. Se o homem não fica agarrado no dinheiro, senão ele fica aqui também. Não tem amor ao dinheiro, mas tem amor de Jesus. E viva também o necessário. Aleluia. Agora, a igreja que vai é desse jeito, ela prega o evangelho verdadeiro, não tem medo de ninguém. Prega o que Jesus mandou, não importa o que vai acontecer. Mas a igreja que não é verdadeira vai ficar, é gay, prostituta, é igreja adúltera, que ela não tem a palavra de Deus, prostitui a palavra de Deus, aumentando ou diminuindo para seu próprio gosto, para adquirir adepto, para receber dinheiro. Não se importa com a salvação dos fiéis, mas a igreja que sobe se importa. A igreja que importa, a igreja que prega o verdadeiro evangelho, ela se importa com a salvação dos fiéis. Ela procura. Se você está agindo errado, o irmão chega e fala: irmão, você está agindo diferente, está fora da Bíblia. Temos que chegar, irmão, senão o Senhor vai cobrar de nós. Então, é um evangelho verdadeiro, você prega o que está escrito, não aumenta nem diminui. Porque se diminuir, será diminuída a árvore da vida para cada um. Se aumentar, será aumentada as pragas lá no inferno. Certo? Então, não temos que ter a consciência limpa para com Jesus.
Aleluia. Não pregar por vanglória, nem por ciúme. O que tem de ciúme, o que tem de vanglória por aí, irmão? Se vê o irmão, aleluia, sendo usado na mão de Deus, não é isso? Olha, por aí o que tem, não está escrito. O medo do irmão, meu Deus do céu, irmão, estou andando todo mundo igual aqui. Aqui não tem diferença. Todo mundo é igual. Jesus, sendo maior, foi o mais pequenininho. Ele se humilhou até o ponto de lavar os pés dos discípulos. E olha que os pés deles estavam sujos de caminhada, hein? Verdade. Tá? E Pedro se recusou porque achava uma humilhação tão grande para Jesus. Senhor, eu não quero isso. O meu pé, o Senhor não vai lavar. Aí Jesus falou, Pedro, e tu não deixa lavar seus pés, tu não tem parte comigo, eu lavo, lavo meus pés, lava meu corpo meu. Aleluia. Então, irmão, Pedro era um pouco assim. Mas essa noite eu quero dizer para você, não se iluda, tá? Não se iluda com religião, porque os maiores religiosos no passado fizeram uma reunião, os anciãos, os cabeções fizeram uma reunião e pregaram Cristo lá na cruz, tá? Os religiosos. Então você não queira ser um religioso, mas seja um verdadeiro adorador. Aleluia! E essa palavra tem que estar contínua em nossas vidas, em nossa mente, em nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar. Ir por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, não importa onde você está. Use sabedoria, se faça de boa conforme a hora, certo? Mas peça a direção de Cristo. Aleluia! A palavra tem que ser pregada para todo tempo, para todas as coisas tem um tempo, mas o Evangelho é pregado em tempo e fora de tempo. Olha aí, o que quer dizer com isso? Porque o tempo está próximo, tem que acelerar. Glória a Deus! Aleluia! Então, a gente está na casa, a gente fica meditando nesse mundão de meu Deus aí. Quantas pessoas estão sendo arrastadas para o lado do mal? E muitas vezes a gente com os braços cruzados, não é verdade, irmão? É verdade. Por muito que nós pode fazer, ainda está fazendo muito pouco. Aleluia. Mas só tem uma coisa: o galardão está lá. É verdade. Deus vai dar naquele dia a nossa recompensa. Glória a Deus. Irmão, um gesto de carinho para o irmão, um olhar, um abraço, uma maneira de você acolher, tudo isso é contado naquele dia. É verdade. Tudo isso, sem engano, sem falsidade, com aquele amor que Deus manda. Aleluia. Quando você cumprimenta o irmão, a paz do Senhor Jesus, sente a graça, porque isso vem de Deus. Aleluia. Graças a Deus. O Evangelho, irmão, ele tem que se cumprir em nosso meio. Essa parte aqui, tá? Então não se esqueça, aonde você estiver, não se envergonhe do Evangelho, porque é a salvação para todo aquele que crê. Aleluia! Eu creio. Nós estamos afirmados nessa palavra. E olha os irmãos que 39 anos de sirva a Deus, para uma glória dele, não conto vantagem pelo tempo não. Graças a Deus. Isso aí não tem vantagem disso aí não. Graças a Deus. Mas já passei por alguns momentos difíceis. E todos os irmãos já passaram também. De momento, se nós for meditar no nosso agir, na nossa força, irmão, nós ficamos lá embaixo. Verdade. Mas quando nós despimos do velho homem, tudo nosso, o nosso saber, aí nós cremos somente em Jesus, ele entra com a providência no momento certo. Não pode duvidar. Se duvidou, esqueceu que Deus existe. Aleluia. Seja o que for, guarde essa palavra no teu coração, viu? Seja o que for, o momento que você estiver passando, creia somente, e ele será a solução no momento sempre para você. Aleluia. Então não esqueça, ide por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê, aleluia, será condenado. Por quê? Por que será condenado? Glória a Deus. Porque ele não creu. Aleluia. E por que será salvo? Não é somente batizar, tem que perseverar. Glória a Deus.
Se Jesus vier e achar você fazendo assim, louvando, agradando a Ele, é salvo. Aí muda a palavra será, é salvo, porque vai com Ele. Amém? Glória a Deus.